Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando mais uma videoaula de matemática e a aula dessa semana é expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis e resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Bora, vamos estudar. Álgebra, né? Acabamos aí de aprender regras de três simples e composta, que também é uma parte aí da álgebra, não é? Lá a gente estava trabalhando com a letra X apenas, né? E nesse cálculo utilizamos letras para as informações que estava faltando, que é o X que eu mencionei aqui. E continuando o nosso estudo sobre álgebra, onde são utilizadas letras para representar números, essas letras tanto podem representar números desconhecidos como um número qualquer, pertencentes a um conjunto aí numérico. Então, quando eu falar em conjunto numérico, eu estou falando dos números naturais, dos números inteiros, negativos e positivos, dos números racionais e suas dízimas periódicas, os números irracionais, tá? Os números reais e os números complexos, correto? Então, faz parte aí do conjunto numérico. Então, se x é um número par, por exemplo, então x pode ser o número 2, 4, 6, 8 e 10. Então, dessa maneira, x é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números pares. Então, fica evidente o tipo de número que x é um número aí múltiplo de 2. Então, esse número par está dentro do conjunto dos números naturais, não é? Então, muito bem. Então, a gente vai trabalhar com qualquer um desses números, tá? Dei o exemplo aí dos números par, né? 2, 4, 6 e 8, mas estando dentro aí desse conjunto dos números, a gente pode trabalhar com qualquer um deles. Obviamente, eu selecionei aí os números legais para que a gente possa trabalhar, não tendo tanta dificuldades e deixando esse avanço aí para os números mais complicados, né? Para as outras aulas mais para frente. Foquei aqui pelo menos o básico para que vocês possam aí ter uma boa introdução ao número de álgebra, vai ficar um pouquinho bem mais fácil. Temos aí as propriedades algébricas. Então, propriedade das operações matemáticas. Sabendo que um número qualquer pertence a um conjunto, pode ser representado aí por uma letra. Considere os números x, que nós vamos usar, os números y e z, como pertencente ao conjunto dos números reais. Lembra? Que é os números naturais, os números inteiros, números racionais e os irracionais. E as operações aí, adição e multiplicação, representada por mais e vezes, respectivamente. Então, as seguintes propriedades são válidas para x, y e z. A propriedade associativa da adição. O que eu quero dizer? Que x mais y mais z é igual a x mais, abre aspas, y mais z. O resultado será o mesmo. Traduzindo aí, substituindo a letra por número, 1 mais 2 mais 3 e 1 mais 2 mais 3 dá a mesma, tá? O resultado é 6, tanto de uma forma quanto de outra. O resultado será o mesmo. Por isso que é uma propriedade associativa da adição. Agora, a propriedade associativa da multiplicação. Então, x que multiplica y, depois que multiplica z, é igual a x, que primeiro a gente multiplica y e z, depois vai multiplicar o x, o resultado será o mesmo. Traduzindo isso, 1 vezes 2, depois vezes 3, é igual a 1, que multiplica a multiplicação de 2 vezes 3. O resultado também será o mesmo. Então, isso é a propriedade associativa. A segunda propriedade é a comutativa da adição. X mais y é igual a y mais x. O resultado também será o mesmo. E na multiplicação, x que multiplica y
é igual a y que multiplica x. Também o resultado será o mesmo. Propriedades algébricas aí, a existência do elemento neutro, 1 para multiplicação e o 0 para adição. Então, a adição, o elemento neutro é o 0. Então, x mais 0 é igual a x. Multiplicação, x vezes 1 é igual a x. Tá? Então, na adição, o elemento neutro é o 0. Na multiplicação, o elemento neutro, ou seja, que não acrescenta nenhuma coisa, é o número 1. A quarta propriedade, existência de elemento oposto ou simétrico. Então, x mais, né, menos x é igual a 0. Então, qual é o oposto? Tá certo? E o quinto elemento é a distributiva, também chamada de propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição. Então, olha lá, tá vendo? X, ele vai fazer a distributiva, vai multiplicar. Por que x? Aí eu vou dizer para vocês, que vocês vão aprender aí no decorrer do curso, tá? Ali o x, ele é o termo semelhante. Então, esse x, ele é colocado para fora em evidência, tá bom? Logo, logo vocês vão entender. Aí vai ficar x que multiplica y e x que multiplica z. Aí depois pode fazer a adição. Aí na segunda coluna aí, à direita, você consegue ver que o x fica evidente tanto para y quanto para z. Por isso que a gente coloca o x para fora e coloca entre parênteses. Também é uma manipulação matemática que é importante vocês aprenderem. Então, essas 5 propriedades são válidas para todos os números reais. Pode ser x, y e z, uma vez que essas letras foram usadas para representar qualquer número real. Lembra? O conjunto dos números reais é formado pela letra N dos naturais, pela letra Z dos números inteiros, números Q, os números racionais, e a letra I, os números irracionais. Todas elas formam o conjunto dos números reais. Então, né, essas 5 propriedades são válidas para todos os números reais, certo? Tanto para x, quanto para y, quanto para z. Uma vez que essas letras foram usadas para representar qualquer número real, elas também são válidas para as operações de adição e multiplicação. Agora, eu coloquei aí de uma forma simples, é o meu jeito de trabalhar, do meu modo de ver, né? Então, didaticamente, isso aqui é muito mais fácil, tá? Então, esse aqui é o professor Galeno que está apresentando para vocês o macete aí do dia a dia, da vida mesmo, né? Que a gente foi aprendendo matemática, a gente vai colocando as coisas de um modo sempre mais fácil. É esse o meu objetivo, entregar uma matemática fácil para vocês e uma matemática descomplicada, tá? Adição algébrica. Então, com o número 1 mais 1 é igual a 2. E com a letra m que soma m é igual a 2m. Isso serve para x, ó. X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Z mais z, 2z. Correto? Então, aqui qual é o fator predominante? Eu não posso fazer uma sopa de letrinhas, x, y e z. Eu só posso adicionar ou somar x com x, y com y, z com z, tá? Olha só, quando eu tenho A mais B mais C, forma par? Não, não forma. Então, vai ficar A mais B mais C. Visto que não sabemos os números, então continua do mesmo jeito. Eu não posso misturar as letras. As letras só podem ser somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas pela própria letra. X com x, y com y, z com z, t com t, v com v, e não importa, tá? Somente formando par, correto? Então, por exemplo, aí com letra, 2 mais 2 igual a 4, e com letra, 2b mais 2b, certo? 2 mais 2, 4. O b continua sendo b, certo? Olha lá, tá vendo? Eu tenho 2b mais 2b, qual é o resultado? Eu tenho 4b. 2x mais x é igual a 3x.
Quando não tem nada, é como se tivesse o número 1, certo? Então, eu só começo lá a colocar o número a partir do 2. 2y mais y é igual a 3y. 4z mais 2z é igual a 6z. É difícil entender isso? Não, obviamente que não. É fácil, né? Trabalharmos aí com letra. Observação. Não podemos somar letras diferentes para formar par. Então, 4x mais 4y mais 4z é igual a 18. Nesse caso, se aplica outro cálculo matemático, né? Aí a gente vai usar o cálculo dos sistemas. Mas não podemos somar letras diferentes. Letras diferentes ficam separados. Tá ok? Subtração algébrica, a mesma coisa. 1 menos 1 é 0. E com a letra m menos m, 0m. X menos x, 0x. Y menos y, 0y. Zerou, acabou. Certo? Eu tenho um y positivo com y negativo, ele zera. A mesma coisa ocorre com os números. Então, 2b menos 2b, eu tenho 0b. 2x menos x, eu estava com 2x. Eu tirei um x, só fiquei apenas com um x. Esse 1 é apenas representativo. Não é obrigado a colocar o número 1, certo? Só colocar o x já é o suficiente. Então, tanto na adição quanto na subtração de letras, só posso subtrair as letras que formam par. Y com Y e X com X. Não posso misturar. Não pode. Por isso que na álgebra é muito mais fácil trabalhar com letras, porque a gente não pode misturar elas. Temos que trabalhar apenas com as letras, por no caso, o X ou o Y. Então, fica muito mais fácil. E na multiplicação algébrica, aplicamos aí a regra da potenciação. Então, se está com dúvida sobre potenciação, assista aí a videoaula sobre potenciação, tá? Então, por quê? É muito mais fácil trabalhar com a potenciação, ela simplifica, é muito mais fácil. Então, aprenda sobre potenciação. Então, 1 vezes 1 na multiplicação é igual a 1 ao quadrado. E com letra, m vezes m é igual a m ao quadrado. Tá vendo? Porque eu mantenho a base e somos expoente. Mantenho a base m e somos expoente. A gente só começa a colocar o expoente a partir do 2. Quando não tem nada, é porque tem 1. Então, 1 mais 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. Z vezes z, z ao quadrado. Tá vendo? Então, gente, é muito fácil trabalhar com as letras. Porque eu só posso trabalhar com as letras que formam par. Não posso misturar x com y, nem y com z, nem z com x, nem y com x. Aí não posso misturar. Não pode. Tem que ser apenas x com x, y com y, z com z. Então, x que multiplica x, 2x x ao quadrado. Tá vendo? Então, não posso confundir. X mais x é 2x. X vezes x, x ao quadrado. Tá? Então, 2x vezes x é igual a 2x ao cubo. Por quê? 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Olha lá, tá vendo? 2y vezes y é igual a 2y ao quadrado. Olha lá, 4 vezes 2z. Olha para você ver. 4 vezes 2, 8. Z vezes z, z ao quadrado. Não podemos multiplicar letras diferentes. Ótimo. Muito bem. Lembre-se, na multiplicação algébrica, aplicamos a potenciação. Por quê? Mais fácil. Mais fácil. Então, aprenda lá as regras da potenciação. Tem no meu canal aí, tem a videoaula e não deixe de assistir. Divisão algébrica. 1 dividido por 1 é igual a 1. E com letra, m que divide m é igual a m. É simples assim. X que divide x é igual a x. Y que divide y é igual a y. Z que divide z é igual a z. Simples assim. Veja só com letra. 2b dividido por 2b. Eu tenho 2b, vou dividir por 2b. Vai ficar quantos? Apenas 1b. Certo?
2x dividido por x é igual a 2x. Ou seja, 2x dividido por 1 é ele mesmo. 2y dividido por y é ele mesmo. 4z dividido por 2z, 2z. 4 dividido por 2 é 2. Z dividido por z é z, ele mesmo. Então, não podemos dividir letras diferentes. Então, pessoal, isso aqui foi uma técnica que eu desenvolvi, trouxe aqui para vocês. Acredito eu que é muito mais fácil, acredito eu que está num nível muito bom. Menos que isso, eu não posso simplificar mais, tá? Está bem simplificado, bem mastigado, para que vocês possam trabalhar com letras e números. Lembrando, tanto na adição, subtração, multiplicação e divisão, letras, elas só podem ser operadas, efetuadas com a própria letra. Não posso dividir 2x com y. E isso torna esses cálculos algébricos muito mais fácil, muito mais tranquilo de trabalhar, tá ok? Vocês vão perceber isso. Expressões algébricas, equações. Então, equações são expressões algébricas que possuem uma igualdade. Dessa forma, a equação é um conteúdo da matemática que relaciona números a incógnitas por intermédio de uma igualdade. Já mostrei isso. O que é incógnita? O que é uma variável? Não é? Incógnita é aquilo que tem uma igualdade a fim de mostrar que uma equação é verdadeira. Já variável, não. É uma outra situação que acontece dentro da equação. Então, a presença de incógnita é o que classifica a equação como expressão algébrica. A presença da igualdade permite encontrar a solução de uma equação, isto é, o valor numérico da igualdade. Exemplo, por exemplo, aí 2x mais 4 é igual a 0. Certo? Então, que número que multiplicado por 2 vezes x, que vai somar a 4, que dá 0? Não sei, vamos achar. Por isso que é uma equação. Então, 4x menos 4 é igual a 19 menos 8x. Então, que número que é esse que, tanto de um lado quanto do outro, tem uma igualdade? Também temos que encontrar. Então, 2x ao quadrado mais 8x menos 9 é igual a 0. Aqui já é uma equação do segundo grau, que a gente vai usar aí a fórmula de Bhaskara para encontrar esses valores, ok? Tudo isso que eu já passei para vocês aí no segundo semestre deste ano. Então, nós estamos dando aí continuidade. Então, tudo isso são equações. Ou seja, o que tem de um lado tem que ter do outro para equilibrar aí e ser algo equacional, certo? Produtos notáveis. Esse é o ponto alto da nossa aula dessa semana. Aí mostra que no 8º ano você estudou monônimos e polinômios. Vamos relembrar um pouco? Denomina-se monônimo ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por número, ou apenas aí por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Assim, são exemplos de monômios. Tá vendo? 3x, 7y, x ao quadrado, a multiplica b, que multiplica c, e 4x. Então, já um polinômio é qualquer adição algébrica de monônimos. São exemplos de polinômios das seguintes expressões. Tá vendo? Então, quando elas estão de modo individual, elas formam um monômios. Monômios. Mono, tá vendo? Mono, um. Quando elas estão juntas, elas formam um polinômio, que é atendendo aí por uma expressão algébrica, tá vendo? Então, sempre que eu falar de monônimo, o nome já fala monônimo, um. Polinônimo, mais de um. Aí, quando tem mais de um monônimo, forma uma expressão algébrica. Ficou bem fácil. Monônimo é um, certo? É um número acompanhado de uma letra, ou só apenas letras, certo? E polinônimo é um conjunto de monônimos em forma de adição, multiplicação e assim por diante.
Quadrado da soma de dois termos. Não deixe de copiar isso no seu caderno. Vamos considerar a expressão x mais y ao quadrado. Então, aqui, ela está numa forma final, certo? Nós vamos precisar voltar ela para a forma inicial, que representa o quadrado da soma de dois termos e desenvolvê-la algebricamente. Então, aplicando a definição de potência, temos, né? Então, o que quer dizer x mais y ao quadrado? Então, voltando à sua origem, então, vou precisar replicar o x mais y duas vezes. Aí que ocorre a fatoração, certo? Ou a distributiva. X que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica y, xy. Tá vendo? Já vi aí embaixo, x ao quadrado mais xy. Agora, vamos fazer a mesma coisa com y. O primeiro termo que multiplica o segundo termo duas vezes, tanto por x quanto por y. Então, y que multiplica x, fica xy. Y que se multiplica y, fica y ao quadrado. Agora, eu faço a soma dos termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes que eu tenho? Mais xy, mais xy. Então, fica xy ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Olha só. Então, temos aí a igualdade. Que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 2x vezes y, mais y ao quadrado. Isso quer dizer que é o quadrado da soma de dois termos. Algo bem simples, tá? Muito simples mesmo. Vamos para o próximo elemento. Quadrado da diferença de dois termos. Então, quando fala diferença, é um termo da subtração, tá? Quadrado da diferença. Lembra? Minuendo, subtraindo e diferença. Então, eu estou falando de subtração. Vamos considerar a expressão x menos y ao quadrado, que representa o quadrado da diferença de dois termos e desenvolvê-la algebricamente. Inicialmente, de acordo com a definição de potência, temos x menos y ao quadrado é igual, vou multiplicar ele duas vezes, né? Vou replicar ele duas vezes, fazer distributiva, fazer a fatoração aqui, e essa fatoração vai me apresentar um outro jeito. Olha só. X vezes x, x ao quadrado. X que multiplica y, x menos xy. Muito bem. Agora, o y vai também multiplicar. Y vezes x, xy, menos xy. Y vezes y ao quadrado. Ok? Agora, eu vou pegar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Menos xy, menos xy. Quantos menos xy eu tenho? 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Ok? Então, temos a igualdade aí. Então, x menos y ao quadrado é exatamente igual a x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Beleza? Mais um termo. Produto. Quando eu falo em produto, eu falo da multiplicação, da soma pela diferença. Olha só. Soma, adição. Diferença, subtração de dois termos. Não é isso que está acontecendo aí? Ó. Considere a expressão x mais y, que multiplica x menos y. Ou seja, a soma pela diferença, ou seja, subtração, que representa o produto da soma pela diferença de dois termos. E vamos desenvolvê-la ela também algebricamente. X que vai multiplicar x, vai ficar x ao quadrado. X que multiplica y vai ficar menos xy. Agora, mais y que multiplica x vai ficar mais xy. E mais y que multiplica menos y vai ficar menos y ao quadrado, porque mais com menos é menos, certo? Então, agora eu vou eliminar, porque menos xy mais xy fica zero. Então, só fica x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vocês perceberam? Né?
que os dois primeiros termos que a gente calculou forma um par completo, quando a gente fala de adição e subtração. Mas quando a gente fala do produto da soma pela diferença, a gente acaba eliminando aí um termo e ficamos apenas com 2. Daí temos a seguinte igualdade: x mais y, que multiplica x menos y, é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, é importantíssimo vocês aprenderem isso, tá? Vai fazer parte aí do seu crescimento, desenvolvimento matemático, ainda mais aí no primeiro ano do ensino médio, quando vocês realmente vão aplicar essas técnicas aí. Então, no cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com muita frequência. Veja alguns desses produtos, ou seja, dessas multiplicações. X mais y, que multiplica x mais y, ou x mais y ao quadrado, quadrado da soma de dois termos. Outro produto que se repete, x menos y, que multiplica x menos y, ou x menos y ao quadrado, que é o quadrado da diferença de dois termos. E x mais y, que multiplica x menos y, que é o produto da soma pela diferença dos dois termos. Então, nós vamos aprender a trabalhar com esses três, ok? Tanto nessas três situações, nós vamos aprender a trabalhar. Tanto o quadrado da soma de dois termos, como o quadrado da diferença de dois termos, como o produto da soma pela diferença dos dois termos. Nós vamos trabalhar com eles três, tá? E pela importância que tem no cálculo algébrico, esses produtos são chamados de produtos notáveis. É esses que é fundamental aprendermos, ok? Então, como aplicar aí o quadrado da soma de dois termos, ok? Utilizando o que aprendeu sobre o produto notáveis, escreva o polinômio correspondente a... Vamos pegar aqui a caneta? Então, vamos lá, cadê a caneta? Vamos pegar a caneta vermelha aqui. Esse que vai multiplicar esse, depois esse que multiplica esse, agora o inverso, esse que multiplica esse, e depois esse que multiplica esse. Muito simples. 8x que multiplica 8x é igual a 64, né? 8 vezes 8, 64. X vezes x, x ao quadrado. Legal? Agora, 8x vezes 1 vai ficar 8x. Certo? Agora, vamos lá. 1 vezes 8x vai ficar 8x. E 1 vezes 1 vai dar 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar, vamos lá, 64x ao quadrado mais 8x mais 8x vai dar, vamos lá, 8x mais 8x. Esse 8 aqui ficou feio. Agora vai ficar bonitinho. Mais 8x mais 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 64x ao quadrado mais 8 mais 8, 16, mais 16x mais 1. Pronto. Ficou legal. Certo? Vamos apagar aqui agora. Então, a pergunta quer saber, utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis, escreva o polinômio correspondente a. Aqui nós estamos trabalhando com o quadrado da soma de dois termos. Então, 8x vezes 8x dá 64x ao quadrado. 8x vezes 1 vai dar 8x. Beleza. Agora, vamos fazer 1 agora. 1, 8x vai dar 1, 8x. 1 vezes 1 vai dar 1 ao 1 só. 1 ao quadrado é 1, certo? Então, 64x ao quadrado, beleza. 8x mais 8x dá 16x. E 1 vai dar 1 mesmo. Então, vai ficar 64x ao quadrado mais 16x mais 1. O que eu tenho que fazer aqui para descobrir o valor de x? Aí, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara para achar esse valor de x aí, tá?
Aí só a fórmula de Bhaskara vai me mostrar o valor deste x. Bora? Vamos para o próximo. Quadrado da diferença de dois termos. Utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis, escreva o polinômio correspondente a. Vamos lá. Então, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 8x vezes 8x, 64x ao quadrado. Certo? 8x vezes menos 1 vai dar menos 8x. Beleza? Então, menos 8x vezes menos 1 vezes 8x vai dar menos 8x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar o quê? Vai dar 1, né? Positivo. Coloquei 2 aqui, mas é 1 positivo, tá? Que 1 vezes 1 é 1. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 64x ao quadrado, menos 8x vai dar menos 16x, mais 1. Essa é a forma correta. Tá certo? Agora, se eu quero descobrir o valor de x, tem que jogar aí numa fórmula de Bhaskara. Tá ok? Ela que vai me dar a solução desse caso. Bora, vamos continuar aprendendo. Agora, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, utilizando o que aprendeu sobre produtos notáveis, escreva aí o polinômio correspondente. Cadê minha caneta? Então, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, quando se fala produto, a gente está falando de multiplicação. Lembre-se disso. Então, 8x vezes 8x dá 64x ao quadrado. Certo? Então, 8x vezes outro vai dar menos 8x. Legal. Agora, mais 1 vezes 8x vai dar mais 8x. 1 vezes 1 vai dar 1. Mais com menos, menos. Então, o que você viu? Menos 8x mais 8x, cancela, cancela. Vai ficar 64x ao quadrado menos 1. Certo? Aqui. Beleza? Muito bem, muito bem. Tá? Então, algo bem simples e bem fácil de fazer. Agora, vamos apagar isso aqui para dar sequência. Bora, vamos continuar. Agora, fatorando polinômios. Então, veja como podemos escrever o número 90 utilizando a multiplicação. Então, 2 vezes 45, 90. 3 vezes 30, 90. 5 vezes 8, 90. 6 vezes 15, 90. 9 vezes 10, 90. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, 90. Então, quando escrevemos o número 90 nas formas apresentadas anteriormente, transformamos esse número em uma multiplicação de fatores. Então, em qualquer um dos casos, fazemos a fatoração do número 90. Então, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, sempre que eu falo produto fatorando, a gente está falando da multiplicação. É multiplicar, certo? Então, aplicando o que aprendemos. Utilizando aí uma multiplicação de dois fatores, escreva cada um dos números de 3 maneiras diferentes. Então, 2 vezes 27, 54. 3 vezes 18, 54. 6 vezes 9, 54. Então, o que eu fiz? Eu fatorei. Ou seja, eu multipliquei. Certo? Eu estou fazendo uma multiplicação. Então, quando a gente fala fatoração, nós estamos falando de multiplicação. Correto? Ah, professor, eu tenho dificuldade em multiplicar. Então, precisa de uma aula de reforço. Ok? Então, trabalharmos com a multiplicação é muito mais fácil, tá?
É bem fácil mesmo, tranquilo. Agora, o número 120. Vamos fatorar o número 20? 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30, 120. 10 vezes 12, 120. Então, você fatorou. Ou seja, quais são as 3 maneiras que eu posso apresentar o número 120? 2 vezes 60, 4 vezes 30 e 10 vezes 12. Então, o número 120 ele pode ser apresentado dessas 3 maneiras. Correto? Então, isso se chama fatoração, ou seja, multiplicação. Então, na álgebra, nós vamos trabalhar muito com esses produtos notáveis e fatoração. Então, já vai se acostumando, tá ok? Então, quando você efetua a multiplicação de A mais B, certo? Por A menos B, que é o produto da soma para a diferença de 2 termos, você encontra o polinômio A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, escreva na forma de multiplicação os polinômios a seguir. Olha a dica aí. O A igual a X e B igual a Y. Então, X mais Y, X menos Y. Então, vamos lá? Pegar a caneta aqui. Então, ó. Eu vou pôr X mais Y, X menos Y. Então, a fatoração, ou seja, a multiplicação dessas letras, certo? Tem que dar esse resultado aqui. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes y dá, aqui dá menos, tá vendo? Menos x, y. Agora é esse aqui. Y vezes x, aqui é positivo, aqui é positivo. Mais x, y. Y vezes y é y ao quadrado. Agora, mais com menos, ele é menos. Então, menos x mais xy, cancela, cancela, e fica só x ao quadrado menos x, y ao quadrado. Certo? Lembra aquela aulinha que eu preparei para vocês, né? X com x, y com y, né? Da multiplicação, que a gente usa a potenciação. Tá aí para você aplicar esse conhecimento, tá ok? Ele é muito simples, mas por hora é isso. A gente não vai avançar mais, tá bom, gente? Por hora a gente só vai ficar nessa brincadeira aqui, tá? Que já é preparando vocês para o 4º bimestre e preparando vocês aí para o ensino médio. Lá vocês vão desenvolver mais cálculos, dando sequência a esse aprendizado. Agora, fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, que eu já falei isso lá atrás também. Considere as seguintes situações. Vamos calcular o perímetro da figura do retângulo, cujas dimensões medem x e y. Então, o perímetro desse retângulo pode ser indicado de 2 maneiras. 2x mais 2y, ou o 2, que multiplica tanto o x quanto multiplica o y. Então, podemos escrever da seguinte forma. Ó, o polinômio, lembra? O que é monônimo é um só, lembra? Quando eles estão juntos, eles formam um polinômio. A forma fatorada do polinômio. Eu coloquei o 2 em evidência e deixei o x e o y, né, entre parênteses. Notamos que 2 é um fator comum a todos os termos de polinômio e foi colocado em evidência. É importante facilitar também os cálculos fazendo isso. Fica muito mais fácil, ok? Então, colocando o fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. 10x mais 10y. Qual é o termo semelhante, que é comum, tanto para um quanto para o outro? O número 10. O que eu vou colocar entre parênteses? O x e o y. Tá certo? É isso que a gente tem que fazer. Fica facinho dessa forma que vocês estão vendo aí. Pessoal, obrigado a todos, boas aulas, bom estudo e até a próxima videoaula.